E aí nós vimos há pouco a decisão do Departamento de Estado dos Estados Unidos, que foi revogar o visto americano de Alexandre de Moraes e seus aliados, como está escrito na mensagem postada pelo secretário Marco Rubio, seus aliados no Supremo e seus parentes. Então a gente entende que já é uma resposta contra o que Jair Bolsonaro teria sofrido aqui no Brasil. E é claro que essa decisão do ministro Alexandre de Moraes de, entre outras coisas, entre outras medidas cautelares, colocar uma tornozeleira eletrônica em Jair Bolsonaro, essa decisão dividiu muitas opiniões no país. Então nós conversamos para entender um pouco a fundo o que significam essas medidas cautelares, é que eu converso com o professor de Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense, a UF, Gustavo Sampaio, para a gente entender alguns pontos dessa decisão de hoje do ministro Alexandre de Moraes. Professor, muito obrigado mais uma vez pela sua presença no nosso CNN Prime Time. Então eu relembro aqui, foi a tornozeleira eletrônica, não falar com o próprio filho, Eduardo Bolsonaro, não chegar perto de embaixadas. Alguns dizem que foi muito rigor, o ministro Alexandre de Moraes afirma que existe um risco de fuga. Então eu começo perguntando como interpretamos essas medidas cautelares baixadas hoje contra Jair Bolsonaro. Boa noite, professor. Boa noite a você, Márcio, e a todas e a todos que nos acompanham na CNN Brasil. O Código de Processo Penal brasileiro, Márcio, ele estabelece algumas medidas possíveis que são chamadas medidas cautelares penais. Aquelas que acontecem no curso de uma investigação, enquanto o inquérito está em curso, ou mesmo durante um processo penal. Elas jamais se confundem, Márcio, com a sanção-castigo, com a pena estabelecida numa sentença, quando um órgão judicial considera que alguém cometeu um crime no final do processo. Não. As medidas cautelares não têm nenhum objetivo de reprimenda, de castigo, mas de preservar coisas que estão ameaçadas, como, por exemplo, a rigidez de investigações, a autoridade do processo penal, ou mesmo para preservar a ordem pública. Então, como o ministro Alexandre de Moraes, agora já sufragado pelos colegas da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, entendeu que essas comunicações do presidente Jair Bolsonaro com seu filho, Eduardo Bolsonaro, dele com autoridades de Estado estrangeiro, que essas manifestações levavam a demonstrar, associando-se isso às investigações que estão sendo feitas por coação no curso do processo, por obstrução à investigação de organização criminosa e investigações também por possível atentado à soberania, com essa questão da retaliação americana, o ministro Moraes entendeu que haveria risco para o processo penal e risco de fuga por parte do presidente Jair Bolsonaro, não digo que isso estava acontecendo, mas foi a decisão do Supremo, e baixou as medidas cautelares penais, que você já listou aqui. Não utilizou a medida mais drástica. A medida mais drástica no processo penal, em termos de medida cautelar, é a prisão preventiva do artigo 312 do Código de Processo. Isso não aconteceu. Mas com o agravamento hoje dessa relação Brasil e Estados Unidos, o que me parece claro depois da decisão do Departamento de Estado, do secretário de Estado, anunciar que vai ordenar a revogação do visto americano de Alexandre de Moraes, eu não sei se a gente pode, e nem sei se o senhor entraria nisso, mas se aguarda uma resposta, se dá uma resposta dentro desse processo, professor, especialmente quando a gente sabe, e Eduardo Bolsonaro deixa isso claro, quando ele pede ao governo americano, quando ele clama a Donald Trump, e já sabemos, e isso fica visível, da relação que ele tem com a Casa Branca neste momento. Pode-se esperar uma reação do Supremo Tribunal Federal nesse agravamento dessa sanção? Márcio, como jurista que eu sou, eu tenho que ficar sempre dentro das regras do jogo. Eu diria que dentro dessa ação penal não se pode tomar nenhuma medida. Por exemplo, converter essas medidas cautelares em uma prisão preventiva. Não, isso não poderia ser feito. Isso só poderia ser feito se o presidente descumprir as medidas cautelares estabelecidas, o que autoriza, segundo a lei, a conversão para a prisão preventiva. Então, em verdade, Márcio, o Supremo Tribunal Federal, como tribunal judiciário, o Poder Judiciário
é órgão de soberania interna, não é órgão de soberania externa. De maneira que ele não pode fazer a comunicação com o mundo exterior. Ele deve processar e julgar nos limites da lei e das provas dos autos. Então, o Supremo tem que permanecer cumprindo o seu papel institucional, que é ser austero, severo na aplicação da lei penal e estabelecendo as punições dentro dos processos penais na medida em que houver prova da ilicitude penal do comportamento das pessoas acusadas. Ponto. O que pode acontecer agora? A Polícia Federal acirrar as investigações, porque a Polícia Federal não é órgão judiciário, é órgão do Poder Executivo e tem essa tarefa, acirrar as investigações em torno da possibilidade de um atentado à soberania e levar adiante provas nesse sentido para que o Ministério Público forme, de algum modo, o seu convencimento. A resposta ao Estado estrangeiro é uma resposta que tem que ser pensada, medida e concebida pelo poder que mantém a soberania externa do Brasil, que é o Poder Executivo, através do Presidente da República e do Ministério das Relações Exteriores. Agora, está bem claro, professor, que a decisão de hoje do Supremo Tribunal Federal, do ministro Alexandre de Moraes, é um outro processo que não se mistura ao julgamento que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal, já na sua fase final, da trama golpista. Mas eu pergunto se, quando o ministro Alexandre de Moraes toma essa decisão contra o principal réu, que é Jair Bolsonaro, quando todos os outros ministros, ou já a grande maioria, 3 outros ministros da primeira turma, que também vão julgar esse processo da trama golpista, concordam com a decisão, as medidas cautelares tomadas por Alexandre de Moraes. Se não há uma mistura, uma confusão nesses processos? Bem, a neurociência mostra que o ser humano faz o seu comportamento julgador através das impressões, do que ele vê acontecer no mundo, não é? Mas os integrantes do Supremo Tribunal Federal, como os integrantes do Poder Judiciário brasileiro, eles têm ciência exatamente para julgar com base naquilo que veio nas provas dos autos. Então, como essa ação penal, Márcio, que é a ação penal 2668, ação penal movida lá em fevereiro pelo Procurador-Geral da República por crimes contra a democracia e outros, como dano ao patrimônio público da União. Essa ação penal, ela está na sua fase conclusiva. Inclusive, em relação ao Grupo 1, já tivemos alegações finais de promotoria, viemos agora a acompanhar as alegações finais de defesa e depois a matéria entra na fase final de julgamento, sai do processamento e entra no julgamento. Então, o julgamento dessa ação penal tem que ser com base nas provas colhidas na ação penal. Agora, se nessa investigação que a Polícia Federal está fazendo, em torno da possibilidade de um crime que não tinha aparecido até agora nessa novela, que é o crime de atentado à soberania, se essas investigações avançarem em torno de atentado à soberania, coação no curso do processo, obstrução à investigação de organização criminosa, poderemos acompanhar aí no futuro próximo uma nova ação penal movida pelo Ministério Público, que é o titular da ação penal, por esses novos crimes potencialmente ocorridos, Márcio. Professor, deixa eu interromper rapidamente a nossa entrevista para trazer um outro elemento aqui. Logo depois de colocar a tornozeleira eletrônica, Jair Bolsonaro foi questionado sobre uma possível intenção de fuga. O ex-presidente diz que sair do Brasil é a coisa mais fácil que existe. O senhor teve em algum momento algum tipo de intenção de deixar o Brasil? Não. Sair do Brasil é a coisa mais fácil que tem. A suspeita é um exagero. Poxa, eu sou ex-presidente da República, tenho 70 anos de idade. Suprema humilhação. A monitoração de Jair Bolsonaro tem por objetivo cumprir uma das medidas determinadas pelo Supremo: não se encontrar com representantes diplomáticos. Por isso que é fundamental a gente lembrar quando Jair Bolsonaro passou 2 noites na Embaixada da Hungria, em Brasília, em fevereiro do ano passado. Essa foi uma apuração do jornal The New York Times. Você está vendo imagens divulgadas pelo jornal das câmeras de segurança de dentro da Embaixada da Hungria. Essa visita do presidente Bolsonaro à Embaixada da Hungria aconteceu 4 dias depois da operação da Polícia Federal que apreendeu o passaporte do ex-presidente. Ele ficou entre os dias 12 e 14 de fevereiro
na embaixada da Hungria. Essas imagens das câmeras de segurança, obtidas pelo jornal americano, mostram o ex-presidente se deslocando dentro do prédio, seguido por 2 seguranças e do embaixador húngaro. A hipótese levantada na época era de que Jair Bolsonaro poderia pedir asilo na embaixada. E aí eu volto a conversar com o professor de Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense, Gustavo Sampaio, revendo essas imagens, relembrando aquela possibilidade. Hoje o presidente negou que esteja pensando em fugir, mas as suspeitas levantadas no passado parecem corroborar essa proibição específica que vimos agora na decisão de Alexandre de Moraes de que Jair Bolsonaro não chegue perto de embaixada, não converse com representantes do corpo diplomático em Brasília, professor. De fato, e, portanto, essa colocação de tornozeleira, ela não foi concebida na cautela tomada pelo Supremo Tribunal Federal, cautela em sentido técnico, eu quero dizer, na medida cautelar, não porque ele poderia sair pela fronteira apenas do Brasil, mas porque ele poderia, entrando na embaixada de um Estado estrangeiro aliado diplomaticamente do antigo governo, em governos estrangeiros semelhantes, ele poderia ali, diante disso, requerer um asilo naquela embaixada ou a partir daquela embaixada. E o contato com embaixadores não é apenas, Márcio, segundo o Supremo Tribunal, presumo eu, quero presumir, não apenas para pedir guarida em uma embaixada, mas porque, uma vez que se investiga uma possibilidade de atentado à soberania, o que é isso tecnicamente? É o manuseio de governo estrangeiro para que, a partir de governo estrangeiro, se frustre a autoridade soberana do Brasil dentro do Brasil. Esse é o crime do artigo 359-I, trazido ao Código Penal pela Lei 14.197. Então, creio que o Supremo Tribunal pensou que esse contato com embaixadores estrangeiros poderia concitar a prática de atos de governo estrangeiro contra a soberania brasileira, tendo em vista essas manifestações recentes do presidente Donald Trump, no sentido de que haveria uma perseguição política implacável, antidemocrática dentro do Brasil, que o Supremo Tribunal estaria concorrendo contra a democracia brasileira e coisas assim, Márcio.